Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre uma lista de dispensas no CSA para esse decorrer do ano, né? Obviamente sem temporada e o rebaixamento, muitos jogadores vão deixar o clube, porém pode ser que alguns acabem voltando para o próximo ano. Vou comentar isso aqui com vocês. Por exemplo, no caso do Enzo, que foi emprestado ao Grêmio para essa atual temporada, fica até o estadual. Será que ele poderia ter um retorno no ano que vem, nem que seja para o estadual ou algo assim? E se fosse para tirar alguns desses jogadores, né? Que alguns têm contrato já vai se encerrar, não teria mais vínculo para o ano que vem, mas que fizeram uma boa temporada e poderiam retornar no próximo ano. Quem que seria? Enfim, vou trazer todos os detalhes e os principais jogadores, no caso, aqui para vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse é o canal Futebol Team. Bora chegar a essa próxima meta aqui no YouTube, que é de 23 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, deixe seu like aí que certamente nos ajuda bastante, combinado? Então, vou destacar aqui alguns dos principais destaques desse ano. Até queria falar aqui justamente sobre o Jackson, que foi contratado recentemente e não fez nenhuma partida. Como que vai ficar nessa situação do zagueiro? Vai para um outro clube? Enfim, uma situação bem delicada que o CSA se colocou. Lembrando, teve alguns outros nomes que jogaram com um pouco mais de frequência. Eu vou abrir aqui algum deles para vocês. Já tinha comentado sobre o Enzo, Acho difícil ele ter um retorno, deve ficar no Grêmio até o final do ano, e se não for bem, devolve para o estadual, se não, ainda fica até o estadual e talvez voltaria para uma Série D, enfim. Tem um outro aqui também, o Eduardo, que foi emprestado pela Portuguesa, fez ainda 3 jogos pelo CSA nesse ano, antes agora de voltar novamente para a Portuguesa, que olha que situação dele, A Portuguesa foi eliminado na Série D no início do mês de agosto, Aí ele chega para o CSA, fez só 3 jogos e no próprio mês de setembro ele já não tem mais partidas para disputar, ou seja, uma situação bem delicada aí do zagueiro, que poderia ter feito mais jogos, Acabou que fez poucas partidas realmente nesse ano. Pela Portuguesa, 23 jogos, já teve uma passagem também no ano passado de 31 partidas. Lembrando, a expectativa é de que ele ficasse até o mês de setembro, no CSA, e retornasse à Portuguesa, que tem intenção de utilizá-lo, Desde o empréstimo já tinha falado isso, de utilizá-lo no Campeonato Paulista do próximo ano. Então é uma carta aí que eu vejo pouco provável de continuar, até porque Portuguesa e CSA vão estar na mesma divisão no próximo ano. Mais um que estava desde o jogo aqui, contra a equipe do Brusque, e tudo mais, acabou perdendo a titularidade, mas foi uma peça importante. O Roberto, jogador de 34 anos, deve procurar um novo clube, está no CSA desde o ano passado e soma até aqui 28 jogos, 1 gol e 3 assistências, bom nome. Lembrando que o contrato dele já estava no fim mesmo, até o final, a tendência de outubro e novembro, que geralmente os clubes fazem um contrato até meados disso, quando terminava a Série C. Nome também que, dependendo, acho que poderia ser uma boa para retornar no próximo ano, quem sabe já no início da temporada. Também não arrumou um novo clube, pode deixar sua opinião se você aceitaria ou não. E também o Felipe Albuquerque, pouco provável de continuar, 25 anos, lateral esquerdo que acabou perdendo a posição. Não é à toa que o último jogo dele ainda como titular foi no mês passado, mas fez nessa atual temporada 17 partidas, foi um dos jogadores que mais jogaram pelo CSA nesse ano, pelo menos no setor defensivo. Aqui tem vários outros que já deixaram o clube no decorrer desse ano, E também em meados de julho, agosto, que aí eu vejo com pouco provável de um retorno. Por exemplo, o zagueiro Betão foi anunciado já no Atlético, um dos principais nomes nesse ano, já tinha sido especulado em outros clubes também, vai disputar a Série B. A Série B tem uma janela especial para jogadores que estavam em clubes da Série C. Espero que retorne no próximo ano, seria uma baita contratação, mas pouco provável de imaginar, até porque o Atlético, no pior dos cenários, vai cair para a Série C. Hoje está fora da zona do rebaixamento na Série B e eu acho que o Betão tem tudo para ser o titular na posição, pelo menos daqui para o final do ano. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. O Cedric também já havia deixado o CSA no meio do ano, então é uma situação diferente, porque não é um empréstimo, diferentemente do Enzo, que vai ser emprestado e pode ser que ele fique, pode ser que não, mas pelo menos ainda tinha um vínculo, no caso, com o CSA, diferente de outros jogadores. O Camacho também é uma situação parecida, foi titular nesse ano, não jogou o último jogo contra o Brusque, 35 partidas, 1 gol e uma assistência, não arrumou um novo clube, não ficaria surpreso se ele ficasse daqui para o início do próximo ano sem nenhuma equipe, quem sabe voltar apenas no estadual, Acho que poderia ser uma boa também a manutenção do jogador, apesar de muitos altos e baixos, pelo menos ele foi o titular, foi o jogador que mais fez partidas nesse ano pelo CSA, 35 partidas então até aqui. Tem alguns outros que eu queria falar com vocês, até o Gabriel Vieira, que chegou com muita expectativa, acabou não virando tudo isso. Vamos comentar aqui então, vou abrir aqui mais um para vocês. O Brian, indo aí para o Goiás, uma situação também que eu acho difícil de ter um retorno, porque ele vai em definitivo para o Goiás, inclusive fez a estreia
nesse último final de semana contra o Avaí. Baita nome, mas que não deve ter mais, né? A volta aí para o CSA não é igual o Enzo, que foi emprestado, ele indo em definitivo aí para o Goiás. Então, somou nessa última temporada 34 jogos pelo CSA, 6 gols e mais 9 assistências, números muito bons e uma perca grande, né? O Enzo, o Betão, o Brian eram realmente um dos pilares do time nessa última temporada. Tem alguns outros também, igual o Gustavo Nicola, que foi o jogador que mais atuou pela equipe, 42 partidas e 2 assistências, foi titular realmente nesse ano todo, espero que fique, né, para a próxima temporada, já estava desde 2024, nome ainda que não foi anunciado em nenhuma outra equipe e tem contrato também só até o final desse ano com o Azulão, lembrando que ele tem apenas 26 anos de idade. Outro que começou bem, né, foi o Wander, acabou perdendo a titularidade nesse ano, somou 25 partidas, o futuro ainda dele também segue em aberto, sem nenhuma definição. O Luciano Naninho também chegou nesse meio do ano para ser um camisa 10, não conseguiu dar conta do recado, não acho que seria uma boa a permanência, né? Até porque já não vinha sendo titular nesse ano na Série C, não acho que faça tanto sentido, lembrando que ele ainda também não foi anunciado em nenhuma outra equipe. E aqui também o Gustavinho, né, que acabou jogando mais no início do ano, a última partida dele foi no duelo contra o Retrô, apenas 31 minutos ainda no mês de julho. No ataque temos aqui algumas situações indefinidas, como por exemplo, né, o Guilherme Cachoeira aí, que foi emprestado para o Atlético, mas lembrando, ele pertence ao Fortaleza, então pode ser que chegue um acordo, por exemplo, no ano que vem, para o Fortaleza reemprestá-lo novamente. Eu acho difícil, porque nesse ano ele já vinha chamando a atenção, 44 jogos, 8 gols e 8 assistências, e vai depender muito desse desempenho dele, né? Se ele arrasar lá na Série B, fica difícil imaginar, por exemplo, uma vinda dele de graça ou algo nesse sentido para o próximo ano. O Thiago Marques também pode ser que esse fator da identificação dele, né, com o CSA ajude a continuar no próximo ano. Tinha especulações dele de clubes da Série B, não foi anunciado por nenhum ainda. Eu acho que seria uma boa para manter, né, um pilar do time. Se você fica, por exemplo, vai ter o retorno do Betão, no meio de campo ali, permanência, por exemplo, né, do Nicola e do Camacho, e aí o Thiago Marques centralizado. Enfim, acho que seria manter um pouco mais da base do time, do pouco que funcionou nessa atual temporada, né? 17 gols em 41 jogos. Pode deixar sua opinião aqui embaixo também sobre o Thiago Marques nos comentários. O Celso chegou aí no final do ano, vindo da Ferroviária, né? Fez apenas 3 jogos pelo CSA. Situação parecida também com outros jogadores que chegaram e já vai ter que procurar uma nova equipe. Pelo Ferroviário vinha bem desde 2023, né? Somou pela equipe um pouco mais de 44 jogos, de 44 gols e um pouco mais de 75 partidas. Pode deixar sua opinião aqui embaixo também nos comentários. O Cavalieri pertence ainda, né? Ele chegou em definitivo, só fez 5 jogos nesse ano, perdeu espaço, estava por último no Paysandu. Vamos ver como que vai ficar a situação, se ele fica ainda, por exemplo, pro ano que vem. Eu acho que sim, porque como ele vem em definitivo, né? Acho difícil que seja só um empréstimo ou algo assim. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer. Eu vou deixar para vocês, né, outras sugestões de conteúdos aparecendo aqui na tela final e nos vemos numa próxima. Valeu, galera!